Então, nós vamos falar hoje sobre a avareza. E esse tema, para quem quiser estudar um pouco mais, ele está no capítulo 16, é o item 3, o item bem curtinho. É aquele capítulo que fala: não se pode servir a Deus e a Mamon. Nos convida para sair de cima do muro, ou servirmos a Deus ou servirmos a Mamon, a riqueza. É o item 3, como falamos, a avareza, né? Precaver-se, prevenir-se da avareza. Esse tema é bastante propício porque todos nós, de uma ou de outra maneira, nós queremos ter um mundo melhor. Nós queremos viver melhor. Porém, para alcançar esse objetivo de ter um mundo melhor, mais harmônico, mais feliz, é preciso, para alcançar esse objetivo, é preciso buscar a nossa reforma íntima, a nossa renovação. Todos nós queremos ter uma vida melhor, mas para ter essa vida melhor, mais harmônica, nós devemos buscar a nossa transformação, a nossa renovação interior, que implica no nosso comportamento, da nossa mudança para melhor. E para isso, a doutrina espírita pode nos ajudar. Ela é muito rica, né? E muita gente comenta, né? Como? Eu quero tanto ser feliz, mas como ser feliz num mundo de tanto conflito, de tantos desequilíbrios, mas nós temos que lembrar que todos esses desequilíbrios fazem parte. Aí, de uma forma geral, nós começamos a relatar essas ocorrências, em especial a número 1 é a pandemia, o coronavírus. Aí vem o desemprego, o desencarne em massa, vem as desarmonias no lar, dificuldades de convivência, depressão, obsessão e essas dificuldades, conflitos que culminam para um processo de tristeza, de dificuldade de se relacionar, de conflito. Mas isso, todas as pessoas dizem, é por conta, não é, desse momento que nós estamos passando, de transição. Sim, o momento é delicado, mas é porque o nosso estado íntimo, nós estamos em desequilíbrio, o nosso íntimo está em conflito. Esse mundo de agora fala muito da nossa existência, de como nós estamos. Por isso, nós precisamos nos esforçar para nos harmonizar. E os espíritos, os benfeitores espirituais, com frequência, né, constantemente, eles nos convidam à nossa transformação para, não é, termos, então, um mundo melhor, uma vida melhor, uma vida mais harmônica e, consequentemente, mais feliz. Mas, para que isso aconteça, é preciso, não é, que nós tenhamos em nossa mente os ensinos, as palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor deve ser a nossa meta do nosso dia a dia. E sejam lá quais forem as provas que nos visitam, nós temos que ter em mente que são recursos que o mais alto usa para poder nos levar, não é? Para poder nos conduzir a uma vida melhor amanhã. E ser feliz, com certeza, não é? É o desejo inerente a todos nós. Mas, aí, como nós dissemos, a doutrina espírita está aí para nos orientar, nos mostrar quais os meios que nós podemos buscar a felicidade, ou melhor, a verdadeira felicidade. Porque na Terra a gente se ilude muito, nós buscamos muito as coisas materiais. E para que nós possamos ter esse mundo melhor, mais harmônico, nós precisamos cumprir os nossos deveres com as leis divinas. Então, faremos escolhas mais acertadas. Teremos, né, sempre em mente essas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se nós não seguirmos, não nos esforçarmos,
nós vamos ficar enraizados no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Que, como nós sabemos, o orgulho e o egoísmo continuam sendo as maiores chagas da humanidade. E se são as maiores chagas, não é? Causam tantas tristezas, é causa das desigualdades, causam tanta desarmonia. Então, orgulho e egoísmo. As maiores chagas, todos nós temos em algum grau. De 0 a 10, aí estamos no 6, no 7, no 8, no 5. Eu convido cada um a pensar nisso. De 0 a 10, quanto você é orgulhosa? Egoísta, quanto você é egoísta? De 0 a 10. Então, não é fácil realmente eliminar essa má tendência, porque nos acompanha há milênios, nós somos seres milenares. Então, não é fácil, mas é possível. Pouco a pouco e aos poucos, nós vamos nos esforçando e vamos eliminando essa má tendência. No Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec pergunta assim à espiritualidade: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? O que é que vocês acham? Agora eu pergunto e cada um responde como nós não, né? Mentalmente responde. Você é feliz? É possível nós sermos completamente felizes na Terra? Vamos ver a resposta dos espíritos superiores. Eles nos dizem assim: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou como expiação dele, ou seja, de nós, do homem, depende a suavização dos seus males e ser tão feliz quanto possível. Ou seja, a felicidade completa não é possível aqui na Terra, porque nós estamos numa escola. E na escola nós vamos para aprender. E os testes nem sempre são fáceis. Quem está aprendendo, nós sabemos que erra. Nós nos esforçamos para acertar sempre, mas nós erramos. Quem está aprendendo erra. Então, nós não temos essa felicidade completa, porque, como eles nos lembram, estamos em provas ou expiação. E, por exemplo, vamos pegar aí um exemplo bem básico do nosso dia a dia. Por exemplo, quem tem saúde não tem dinheiro. Quem tem dinheiro não tem saúde. Quem tem uma casa confortável não tem uma família harmônica. Quem tem uma família harmônica não tem, sofre privações, não tem uma casa confortável. É claro que não exatamente nisso. O que eu quero lembrar é que nós estamos sempre buscando alguma coisa. Nós somos, por exemplo, quem é rico, quem tem um poder aquisitivo bom, é feliz em relação ao seu poder aquisitivo, mas não em relação à sua saúde. Ou então, quem tem, outro exemplo, quem tem um poder aquisitivo bom, não tem uma família harmônica, busca harmonia na família. Então, ele é feliz em relação ao poder aquisitivo, mas não tem harmonia no lar. Nós estamos sempre buscando alguma coisa, de forma que ninguém usufrui da felicidade na Terra completamente. Mas nós podemos e devemos ser tão felizes quanto nos é possível. E devemos, como nos dizem os espíritos, depende de nós, suavizar os males, não é? E sermos tão felizes quanto possível. Suavizar, como é que nós suavizamos os males? Muitas vezes a gente se revolta, por exemplo, a pessoa que não tem uma situação financeira boa, muitas vezes ela se revolta. Mas é uma grande prova, na questão 814 do Livro dos Espíritos, não é o tema, mas depois nós estudem, leiam. Por que Deus deu a uns riqueza e poder e a outros a miséria? E lá está diz, nós estamos em teste
para experimentar, para que possamos retirar daquela situação o aprendizado que nós estejamos necessitando, de forma que nós passaremos por todas as situações. Por exemplo, do dinheiro, que é a nossa grande busca aqui na Terra, tanto que a gente até se envolve tanto com as coisas materiais que esquecemos das coisas espirituais. Então, lá nos diz no Evangelho que aquela pessoa que não tem hoje, ou já teve ou terá amanhã, porque nós passaremos por diversas situações para retirar o aprendizado para a nossa própria evolução. Então, nós não temos, né, motivo para nós nos revoltarmos. E mesmo porque toda revolta é contra Deus, porque é Deus quem permite que as coisas aconteçam. Por isso, seja lá o que for que nos aconteça, é esse recurso que a providência divina se vale para nos conduzir a uma vida melhor. Então, teria algum critério para que nós pudéssemos medir se nós somos felizes, avaliar a nossa felicidade? E continua aí. Eu continuo perguntando: você é feliz? Vamos ver se nós continuamos com a mesma com o mesmo, não é, resposta até o final da nossa reflexão. Tem algum critério que possa nos ajudar a avaliar eu sou feliz? Tem sim. Ainda na questão 922 do Livro dos Espíritos, lá a espiritualidade nos traz a medida exata para a felicidade da humanidade na Terra. Ele pontua assim: para a vida material é a posse do necessário. Então, de 0 a 10, quanto nós estamos felizes? Você é feliz? Né? Para a vida material é a posse do necessário. E para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Vamos colocar aí, de 0 a 10. Novamente, na vida moral, como você está? Então, né, o problema que geralmente o que acontece? Quanto à vida moral, os espíritos nos dizem que a medida da felicidade é a posse do necessário. Só que o que acontece? Nós geralmente nunca temos o bastante. Julgamos sempre, não é que nunca temos o suficiente. E muitas vezes, por assim pensar, nós somos os autores da nossa própria infelicidade. Nunca julgamos. Eu sou previdente. Nunca temos o bastante. Então, e na vida moral, o que seria na vida moral para a gente se considerar felizes? Olha a dica dos espíritos aí. É aquela consciência tranquila. Mas o que seria para mim ter a consciência tranquila? Como eu sei, não é? Como é que eu vou aí me avaliar? Quando nós cumprimos os nossos deveres diante da lei, das leis divinas, nós trazemos a nossa consciência tranquila. Por exemplo, aquela regrinha de ouro que Jesus nos ensinou: faça para outro aquilo que você quer para você e não faça para outro o que você não quer para você. Então, nós sempre vamos saber se nós estamos certos ou se nós estamos errados. E a fé no futuro. Mas nós vamos ainda voltar e você dá uma notinha aí. Né, faz essa reflexão comigo. Se você é feliz, quanto na vida moral e quanto na vida material. Bem, para que a gente possa melhor entender, tem uma parábola que nos ajuda a refletir, ela nos traz profundas reflexões e é muito propícia para todos nós. Ela está no item 3 e eu vou trazer com as minhas palavras para que cada um possa também analisar. É a parábola do rico insensato, bem conhecida. Então, conta a parábola que as terras de um homem rico, muito rico, havia produzido em abundância.
a colheita seria farta. E ele pensava, ele com ele mesmo, nessa conversa, não é, com a sua consciência, dentro, ele perguntava e ele mesmo respondia. E ele pensava, como eu vou fazer? A minha colheita será farta, eu não tenho aonde acumular as minhas sementes. E então, nessa conversa, ele encontra a solução. Eu vou derrubar todos os meus galpões e vou construir outros muito maiores. E lá eu vou acumular todos os meus bens, toda a minha colheita. E assim ele procedeu. E ainda dizendo para ele mesmo, ele diz: alma querida, tens agora um depósito muito grande, tens muitos bens para vários anos, para toda a sua vida. Agora, come, alma querida, bebe, descansa e alegra-te. Mas sempre tem um mas na vida da gente, não é? Deus disse-lhe, louco, insensato, hoje mesmo será pedido a tua alma. E o que tens acumulado, para quem será? Olha só. Louco, insensato. O que quer dizer? Vamos refletir. Louco e insensato é uma pessoa que está com o comportamento, não é, desequilibrado, cometendo desatinos, como a gente diz, está fora do juízo. E o rico insensato acumulou todos os bens, colocou todos os seus esforços nas coisas materiais, esquecendo das coisas espirituais. Por isso, né, nós somos chamados a refletir. Não com Jesus, não acumulais tesouros na terra, onde as traças consomem, onde os ladrões roubam, mas acumuleis tesouros no céu, onde nem os ladrões roubam, nem as traças consomem. O rico insensato, ele acumulou todos os seus, concentrou os seus esforços totalmente nas coisas materiais. O que a gente pode retirar dessa passagem? O apego. O apego aos bens terrenos é uma grande armadilha. Também, hoje mesmo, a transitoriedade da vida. Estamos aqui de passagem e podemos nós também ser chamados à vida espiritual. Nós vemos que o rico e insensato, ele cuidava bem da sua vida material, até mesmo em relação ao seu futuro, da sua velhice. Tá certo? Nós temos que cuidar da nossa vida material. Nós temos que trabalhar, porque nós sabemos que, como diz ainda o Evangelho, nós temos que comer, né? Ter que tirar do nosso suor, do nosso esforço, o trabalho de cada dia. É determinação divina que o homem melhor deva conquistar com o suor do seu rosto, o pão de cada dia. Isso é uma determinação divina, porque o nosso corpo tem necessidades. Necessitamos de alimento, de cuidar de alimentos. Nós necessitamos de vestuário, de medicamentos, de cuidados. Então, é óbvio, o trabalho, nós temos que trabalhar e trabalhar com toda a nossa força para termos as coisas materiais, mas não podemos nos esquecer das coisas espirituais. É tão importante o trabalho físico, mas tanto quanto o espiritual. Estamos falando do físico, que na questão 674 do Livro dos Espíritos, os benfeitores nos dizem que o trabalho é uma lei da natureza e que, por isso mesmo, é necessário, porque o homem aperfeiçoa o seu espírito, ele expia suas imperfeições e com isso, né, também ele aperfeiçoa a sua inteligência. Então, o rico insensato,
ele cuidava, sim, dos seus bens materiais. Não que o dinheiro seja ruim. O dinheiro, quando bem empregado, ele é uma poderosa ferramenta, é um elemento do progresso. Porém, o rico insensato era avarento. Por isso que esse item se chama precaver-se da avareza. Ele era avarento. Vemos que ele já tinha muitos bens, os seus galpões já estavam cheios. E, vez de ele colocar todas essas sementes, toda a sua colheita no mercado e usar a seu favor, ele pode, não é, ter todo um conforto, uma casa confortável, um carro, viajar, tudo isso ele pode fazer, porque ele deve ser o primeiro a usufruir. Mas não, o que ele fez? Ele não colocou esse bem para a coletividade, para a sociedade, no meio onde ele vivia. Ele poderia, para se aproximar de Deus, gerar empregos. E com isso, gerando empregos, quanta fome ele aliviaria. Ele ia amenizar fome, frio, dores. Porque o dinheiro, com aquele dinheiro, os trabalhadores poderiam, não é, comprar medicamento, comprar vestuário, comprar alimentos, pagar o seu aluguel. Então, o erro, não é? É o egoísmo, é o apego, a inversão de valores. Ele usou somente a seu favor, quando ele deveria usar em favor da coletividade, do meio em que ele vive. Aí era uma grande ferramenta, um elemento do progresso. Por isso, nós não podemos esquecer, nós falamos no início, da recomendação de Jesus, se nós queremos ter uma vida melhor e mais harmônica, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, fazendo para o outro, não acumulando os bens somente para mim, porque isso, bem que é bem, só para uma pessoa é egoísmo, não tem valor. Então, a pessoa pode usufruir, mas tem todo um compromisso com aquele bem. Então, ele poderia usar aquele bem para se aproximar de Deus, como Jesus ensinou. Jesus nos ensina o caminho para a felicidade. Ele fala assim: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade, nós não seremos felizes. E todos nós queremos uma vida melhor, uma vida mais harmônica, uma vida mais feliz. Então, nós temos que aprender com aquela regrinha de ouro de Jesus. Faça para o outro aquilo que você quer para você. Olha só, né? Ele usou somente em seu favor, somente para o seu bem, e não das pessoas que estavam com ele. Então, fora da caridade, não há salvação. Nós não seremos felizes, nós ficaremos presos ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. Por isso eu falei que é muito difícil. O Evangelho nos diz que o orgulho e o egoísmo são as maiores chagas da humanidade. E como nós somos seres milenares, não é fácil eliminar essa má tendência. Por isso que nós temos paz na nossa consciência quando nós cumprimos os nossos deveres com as leis divinas. E quais são as leis divinas? Amar a Deus, não é? Tudo se resume em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Quando eu coloco as riquezas, mamon, não é? Estou servindo a mamon. Quando eu coloco as riquezas acima de Deus, acima do meu próximo, eu estou amando mais as riquezas. Então, Deus confiou naquele homem as riquezas. Porém, não é? Ele usou apenas para si mesmo da riqueza, ele se afastou de Deus não é, para usufruir as riquezas. E para que assim, tem um caso que é bastante conhecido do nosso, eu sei, só para fazer que todos quase conhecem esse caso, mas para ver o avarento e o generoso, uma pessoa apegada e uma pessoa
totalmente desapegada. Bem, o doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que todos nós conhecemos, como era conhecido, né? Ele atendia as pessoas sem saber se aquela pessoa que estava na sua frente havia pago a consulta ou não. E ele fazia da medicina um sacerdócio. E então, certa vez, chega a mãe no consultório e fala, doutor, né? A mãe trazia o filho dela nos braços, bem doentinho, abatido, e ela diz assim para o doutor Bezerra de Menezes, doutor, cura o meu filho, que está doente. O menino estava abatido, febril, desidratado. E o doutor, então, com todo aquele carinho de doutor Bezerra de Menezes, atentamente examina aquela criança. E logo acalma, tenta acalmar a mãe. Olha, seu filho, fique tranquila, mãe, seu filho ficará bem. A mãe olha para ele, triste, e fala, né? Ele passando a receita para a mãe diz assim, doutor, então ele vai morrer, porque eu não tenho dinheiro nem para comprar alimentos. Como eu vou comprar o medicamento? Olha a situação, né? E ele, então, vai até a atendente e pergunta a ela se tinha algum valor para que ele pudesse ajudar aquela mãe a comprar o medicamento para o seu filho. E a atendente disse que o dinheiro já havia sido levado, que ela não tinha nenhum valor. E então ele olha nos seus bolsos também e não encontra nenhum centavo. E ele, numa prece fervorosa, ele era devoto de Maria, da Mãe Santíssima. E ele, então, eleva o pensamento ao alto a Maria Santíssima, a Mãe de Jesus e a nossa Mãe querida. E roga a ela que inspire como ele poderia ajudar aquela mãe numa situação assim, tão delicada. E então, lhe vem a inspiração, ele olha no dedo e vê o anel de formatura. E, com total desapego, ele tira o anel e dá àquela mãe. E fala para a mãe, mãe, compre não só medicamento, mas compre também o alimento. Olha só, aliviando, né? Aquele coração tão partido de mãe. Ela não tinha dinheiro para comprar o alimento, ele estava desidratado, desnutrido, febril. Imagine o alívio do coração daquela mãe. Ele aliviando, né, a dor do filho, da mãe, e também nós sabemos que do outro lado da vida, tinha lá no outro lado alguém inspirando o doutor Bezerra de Menezes. Então é isso que nós, né, que é o bom uso, o dinheiro, os nossos títulos, não são importantes quando nós chegamos para o outro lado, ninguém quer saber, mas sim o que nós fazemos com aquilo que nós temos. Isso é o que realmente importa. Nós falamos no início da nossa conversa e todos nós sabemos que esse mundo, o planeta Terra, é uma grande escola de aprendizado, de aperfeiçoamento e de renovação. E se o próprio Jesus, que é o nosso mestre, veio à Terra para nos convocar, não é? Não só a uma vida melhor, mas também a cooperar com Ele, é porque Ele confia em nós, Ele confia em mim, Ele confia em você, Ele confia em cada um de nós. Para quê? Para que nós possamos fazer um mundo melhor, para que possamos nós sermos mais felizes. Então, ele veio nos convidar a cooperar com ele na construção do reino de Deus. E o reino de Deus começa em nossos corações. E nós sabemos que o mais alto, nos fala o Evangelho, não improvisa heróis. Ele não delega tarefa para os anjos, tarefas que são nossas. Não é? Tarefas que cabem a nós. Deus ajuda o homem através do próprio homem, inspirando-o
como fez com o Dr. Bezerra de Menezes. Quando nós cumprimos as leis de Deus, olha só, nós também podemos ser anjos na vida de alguém. Todos nós temos algo que nós podemos cooperar, como a gente fala, nós temos que colocar o nosso tijolinho nesse mundo para ser um mundo melhor, porque Ele confia em nós, Ele confia em cada um de nós. Então, não vai delegar para os anjos tarefas que cabem a nós, Ele vai nos ajudar através de outras pessoas. Então, pensemos nisso, o nosso maior investimento é o outro. É o outro, porque através do outro nós vamos chegando a Deus. Através do outro, fazendo bem, nós fazemos para nós, mas nós vamos para o outro também, mas nós nos aproximamos de Deus. A nossa meta deve ser o amor. A nossa busca diária deve ser o amor. O maior investimento hoje da Terra não é só carro, não são os bens, mas o que nós fazemos com os nossos bens. Quando o doutor, não é? Quando esse rico insensato chegar lá no mundo espiritual, ninguém vai saber se ele era um rico empresário, um agricultor, dono de muitas terras, mas o que ele fez com aquelas terras? O que ele fez com aquelas terras? Ele acumulou. Então, o rico, o avarento, não é? Ele se julga previdente. Assim como o orgulhoso, a pessoa que é extremamente orgulhosa, ela acha que é só ela que tem que usufruir disso. Então, vamos fazer aí mais uma reflexão. Como nós estamos? Nós estamos acumulando os bens da terra? Esses tesouros que as traças consomem, que os ladrões roubam, ou nós já estamos acumulando, nos esforçando, pelo menos, para acumular os tesouros no céu. Tesouro, nós sabemos que é tudo aquilo que nós colocamos o foco, que nós colocamos a nossa atenção, que nós nos esforçamos para ter no nosso dia a dia. Por isso, lá no Evangelho, eu não estou lembrado do item, mas Pascal diz assim: o homem não possui de seu senão aquilo que ele pode levar. E o que é que nós podemos levar? Nem o corpo. Nem o corpo não nos pertence. O que é que nós podemos levar? Ele fala que só é nosso aquilo que nós podemos levar. O que é que eu levo mesmo? Nós levamos, não é? Tudo aquilo que nós fazemos. Nós levamos tudo o que se destina à alma. Tudo que se refere ao corpo, tudo que é matéria fica. Por isso, nós temos que sempre lembrar que nós somos matéria, precisamos cuidar desse corpo e muito bem, mas nós somos também espírito. Nós levamos tudo o que nós fazemos, o amor, a caridade, o perdão, a benevolência, a indulgência, tudo que nós fazemos, isso nos pertence. Isso vai conosco. O resto é ferramenta. O resto fica. Por isso, nós precisamos nos organizar na nossa vida e ver o que é que nós estamos buscando no nosso dia a dia. O que mais, não é? Nós colocamos foco. Nós estamos acumulando os bens terrenos, muito preocupados com isso, porque sabemos, nos lembra Pascal, que nada nós levamos. Agora, voltando lá no rico insensato para poder trazer a reflexão para nós. Vamos pensar, para onde irá esse rico, esse homem? Para onde ele irá? Com o que ele irá se deparar? Vamos ver, que teto terá esse irmão no mundo espiritual? Será que ele será um habitante também das zonas umbralinas? Porque ele poderia, não é, chegar lá numa condição muito melhor se ele tivesse usado os bens que Deus confiou nele a seu favor. E nós sabemos que nada, como dissemos, nos pertence, nem o corpo. Nós somos apenas os administradores. Como ele chegar? Como ele não é chegará lá no mundo espiritual? E que é que ele vai sentir? Imagina a queda dele quando ele perceber que a vida continua.
e que ele se vê apartado do seu maior tesouro que ele não pode levar. A queda pode ser grande, a dor pode ser também bastante grande. Então, vamos trazer para nós o que é que nós possuímos. Eu pergunto aí para você, o que é que você possui? Você está preparado? Como você está? Não é? Essa pergunta é para nós, porque a única certeza que nós temos é o quê? Qual que é a nossa certeza? É que nós vamos morrer. Quando? Bem, isso ninguém sabe. Isso só Deus sabe. Isso não é importante. O que realmente é importante é o que nós fazemos, não é? O que nós fazemos. Agora, não é? Muitas pessoas ainda têm medo da morte. Nós, os espíritas, não temos medo mais da morte, porque a gente sabe que nós continuaremos vivos do outro lado, vivos e ativos. Mas o que realmente nos preocupa é o que é o enfrentamento com essa verdade. Então, ainda dá tempo, nós podemos chegar no outro lado numa condição muito melhor. E ainda refletindo no rico insensato, nós pensamos assim: aqui na Terra, ele pode chegar lá no hotel 5 estrelas e vai pedir, o que está muito certo, porque ele deve ser o primeiro a usufruir, um quarto confortável. Um quarto, o melhor quarto que tiver. E está certo, ele pode usufruir. Mas e no mundo espiritual? Lá não. Quando ele se vê apartado desses bens, porque o dinheiro não compra. É isso que a gente diz. O que é que você tem com o que foi confiado na tua mão? Por isso que ninguém quer saber, quando nós chegamos no lado de lá, se foi médico, se era rico, se era uma simples secretária. Mas o que é que você fez? Quanta fome você aliviou? Quantas lágrimas você secou? Porque nós não precisamos de ter situação financeira equilibrada, nós não precisamos, não é, de ter muito tempo. Nós podemos orar, nós podemos passar umas horas com aquela pessoa que não tem companhia, num asilo, num orfanato, às vezes bem próximo de nós. Tem pessoas que só querem rir um pouco, ir para um parque, conversar. A gente pode dar um bom dia e olha, vamos abrir os nossos armários e ver também se nós não podemos, né, não estamos acumulando coisas demais, que muitas vezes alguém pode estar precisando daquele cobertor que está lá há anos, ou daquelas roupas que nós temos lá há anos. Então, o amor, os bons sentimentos, isso nós podemos levar. Isso nos aproxima de Deus, isso nos aproxima da real felicidade. O objetivo central de cada um de nós deve ser a busca de Deus, a busca, não é, da vivência das leis de Deus. Mas Jesus nos disse assim: se nós tenhamos errado, ninguém precisa ficar, não é, com minha culpa, minha tão grande culpa. Mas a partir de hoje, não vamos ser tão avarentos, tão preocupados, vamos estar mais conectados com aquilo que nós viemos buscar, que a doutrina espírita nos ajuda muito, nos dizendo para onde nós vamos. O que é que você está fazendo aqui, não é? Então, nos ajuda também a preparar o nosso lugar do outro lado, porque o nosso lugar do outro lado da vida, nós preparamos agora aqui, com o que? Com aquilo que nós fazemos, com a maneira que nós pensamos. Jesus nos disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim também. Confiança, não é? Com fé, confiança em Deus. Não se turbe, não se atemorize, não fique inquieto, não fique com medo. Creia em Deus, creia em mim também. Então, temos que lembrar, acreditar, ter fé no futuro, porque nós, não é, todos somos filhos do mesmo Pai e temos o mesmo valor para Deus. Temos o mesmo valor.
Todos nós temos o mesmo valor para Deus e estamos, não é, subordinados a leis. E as leis são amorosas, são para todas as mesmas, não são como aqui na terra, são leis estabelecidas por Ele, por Deus. E essas leis visam o nosso bem, visam o nosso crescimento espiritual, visam a nossa felicidade. Portanto, não se turbe o vosso coração, mais uma vez. Não se deixe conturbar o seu coração, especialmente nessa época de conflito, de desequilíbrio, nessa época que nós estamos numa época, como dissemos, de transição. Então faz parte os conflitos, os desequilíbrios, porque o nosso íntimo, né, está também um tanto quanto em conflito. O momento atual fala muito de nós, do homem da terra. Então, nesse momento, não vamos nos deixar perturbar, turbar, não vamos nos serenar o nosso coração. Quanto à morte, nem pense nisso, porque ninguém escapou até hoje. E nós sabemos que nós continuaremos vivos para sempre, embora nós não podemos ver a pessoa que não é que deixa esse mundo. Então, não se turbe o vosso coração. Fiquemos com Deus, que os bons espíritos, que Deus nos ajude sempre. O caminho, Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.